Se alguém achou estranho essa música, Ieoa, o que é isso, pastor? É uma forma gráfica de Yahvé. Yahvé é eu sou. Quando Moisés foi chamado por Deus para ir tirar o seu povo do Egito, Moisés perguntou: Senhor, quem eu vou dizer que está me enviando? Fala que o eu sou está te enviando. E Jesus, quando disse lá no Novo Testamento, se referindo ao eu sou, ele quase foi apedrejado, porque os fariseus entendiam que aquela palavra eu sou era a palavra que eles designavam como Yahvé, é o tetragrama Yahvé, que é Senhor, quando na língua portuguesa é traduzida como Senhor. Então, neste cântico, nós cantamos Ieoa, Yahvé, ou Javé, e Senhor, é uma mesma coisa, tá bom? É o Deus Todo-Poderoso. É uma palavra que não tem tradução, por isso foi traduzido como Senhor, Yahvé. Essa música é muito linda, e deve ser cantada com muito temor, justamente pelo significado dessa palavra. Lá no Antigo Testamento, quando os escribas escreviam essa palavra, Yahvé, Y-A-W-E-H, eles jogavam a caneta fora e não usavam mais a caneta. Eles não escreviam mais nada com aquela caneta, com aquela pena, não era uma caneta tão moderna como, não era nenhuma Montblanc, né? Mas era uma pena, e eles não usavam mais essa pena, tal o grau de respeito. Então, quando nós cantamos um cântico como este, nos lembremos, não é, do significado dessa palavra. Muito bom, nós estamos aí nesse ano buscando tomar posição como cristãos, como cidadãos do reino. Esse tem sido o nosso tema deste ano. E um dos aspectos, nós temos visto vários aspectos de tomar posição, um dos aspectos é pensar de maneira mais séria, pensando seriamente na Bíblia, né? Pensando biblicamente. Então, aquilo que pensamos, aquilo que move as nossas vidas, que nos impulsiona para o dia a dia, deve ser alicerçado pelas Escrituras Sagradas. Ou seja, não tem como tomar posição da perspectiva cristã sem pensar biblicamente. E nós temos visto isso em todo o tempo. E viver a nova condição em Cristo é uma forma de viver pensando biblicamente. Então percebem aí a sequência? Tomando posição, pensando biblicamente, e pensando biblicamente como agora? Para fazer um link entre todas essas ideias. Pensando biblicamente em viver a condição em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós estamos sendo formados à sua imagem. O Espírito Santo está nos trabalhando, o Espírito Santo está talhando-nos, está tirando as pontas, está tirando tudo aquilo que não se parece com Cristo. Nós estamos agora, na proporção em que crescemos na fé e no conhecimento de Jesus, nós estamos cada vez menos nos parecendo com Adão e cada vez mais nos parecendo com Cristo. Por isso, não dá para viver da mesma forma, em cima do muro, sem crescimento, porque afinal de contas o escultor é bom. O escultor é bom. Quem é o escultor? Quem é o escultor, gente? É o Espírito Santo de Deus.
Se o Espírito Santo, se o escultor é bom, como o Espírito Santo de Deus, e a coisa não rola, qual é o problema? É com a pedra, que é dura demais. Não é? Então nós estamos aí vivendo uma nova condição em Cristo. E para viver uma nova condição em Cristo, nós vimos que Paulo nos ensina a fazer isso em 3 dimensões. Como viver em Cristo? Ele nos ensina que nós podemos viver em Cristo em 3 dimensões. 2 delas nós já vimos. Nós já vimos a dimensão da santidade, nós vimos primeiro. Nós vimos domingo retrasado que viver em Cristo na dimensão da unidade é a segunda forma. E hoje eu gostaria de ver com você que viver a nova condição em Cristo através do serviço é plano de Deus, e o apóstolo Paulo tem nos ensinado isso em todo o capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre isso. Mas antes ele faz algumas orações que nos ajudam a entender por que viver a nova condição em Cristo e por que viver a nova condição em Cristo através da unidade, através do serviço e através da santidade é importante. No versículo 14 do capítulo 3, estamos lá em Efésios, tá bom? Capítulo 3, esse texto do versículo 14, do capítulo 3 até o versículo 19, eu diria até o versículo 21, eles são introdutórios, fortes do capítulo 4, que abordam essas 3 dimensões. Eu estou falando bem devagar, assim, para que a gente possa ver a lógica do texto. Tudo isso para facilitar a compreensão dele. Quando ele diz ali, no capítulo 3, a partir do versículo 14, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo. Ele ora para que essa pedra se torne um pouquinho mais maleável para ser moldada. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Cristo habitar no coração de vocês, significa estarmos parecidos com Cristo mais intensamente, ok? Aí ele continua, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, olha aqui, a igreja de Jesus está envolvida aqui. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, ele fala à igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem, ele termina o capítulo 3, mas já encaminhando o capítulo 4, que fala nessas 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Você se lembra? Falamos primeiro na santidade, falamos na unidade, e vamos falar no serviço. Eu não fiz na mesma ordem que Paulo trabalha aqui, porque Paulo trabalha primeiro a unidade do versículo 1 ao versículo 6.
Então, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala da dimensão da unidade. Tanto é que na NVI, na minha Bíblia aqui, tem o título do editor, Unidade do Corpo de Cristo. Já vimos isso no domingo retrasado. Do versículo 17 ao versículo 32, ele fala que a nova condição em Cristo deve ser vivida em santidade. E nós vimos isso antes de domingo retrasado, no outro domingo ainda. E optamos por colocar primeiro esse texto que era por último. Por quê? Porque a santidade é importante para conduzir a unidade. A santidade é importante para conduzir o serviço. Não que Paulo tenha colocado errado aqui, não estou querendo dizer isso. Foi uma estratégia que eu usei para fortalecer a questão de santidade aqui. Eu optei por falar primeiro da santidade, para falar depois para a unidade e deixar o serviço para depois. A ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Tá bom? Ou a ordem dos fatores não altera o produto, né? Muito bom. Mas, hoje, vamos falar um pouquinho sobre esse viver a nova dimensão em Cristo através do serviço. Viver a nova dimensão em Cristo através do serviço tem algumas bases importantes. Mas vamos ler o texto? E aí a gente já vai pensar afinal de contas, quais são as bases do viver a dimensão de Cristo através do serviço. Quais são essas bases? É isso que nós vamos ver agora pela manhã. E eu vou acelerar até um pouquinho mais, tá bom? A partir do versículo 17, a partir do versículo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 16, é quando o apóstolo Paulo fala da dimensão do serviço. E o texto diz assim, logo depois que ele termina, versículo 6, que um só Deus e Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, que ele termina a porção da unidade, ele fala, ele acrescenta alguma coisa, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele fala ali um texto do Salmo 68, versículo 18, tá bom? Ele se refere a esse texto. Por isso é que ele diz, por isso é que foi dito, ou foi escrito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui o que ele diz assim, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. O próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, deixou a sua perfeição, a sua santidade, deixou a Trindade e se aproximou das profundezas da terra, terra pecaminosa, se assemelhou à nossa carne de pecado. Ele deixou a sua glória, ele se aniquilou, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, versículo 6. Ele se esvaziou, ele deixou a sua santidade e veio participar disso aqui. Veio participar dessa balbúrdia que é a companhia dos seres humanos, fazendo-se ser humano, contudo, sem pecado. Por isso é que o texto diz, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, em ressurreição, ele ressurgiu depois de morrer.
a fim de encher todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse texto, ele é muito claro no sentido de dizer que cada um de nós é dotado de um ou mais dons, muito embora ele tenha mencionado alguns poucos dons, mas 1 Coríntios 12, ele completa esses dons. Existem muitos outros dons, e esses dons colocados a serviço da igreja, é Deus dando dons, para que aquela pessoa desenvolva aquele dom naquilo em que Deus o capacitou. Assim como alguém que tem o dom para ser médico, se prepara para ser médico. Assim como aquele que é dentista, se tem o dom de dentista, eu não teria, se prepara para ser um dentista, e assim com qualquer outra profissão. Mencionei duas, mas todas elas exigem o dom. Temos visto muitas ações da polícia, inclusive alguns policiais morrendo aí. Eu falo para Noemi, eu não teria dom para fazer isso de jeito nenhum. Longe de mim, dom, tem gente que ama isso, ama ajudar, ama. Dons, Deus dá dons, da mesma forma como Ele habilita, Ele dá habilidades naturais, porque muito disso são habilidades naturais, existem habilidades dadas pelo Espírito Santo, habilidades especiais, que Ele fala de algumas aqui em Efésios 4, e fala de outras lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Mas Ele inclui todos nós, toda a igreja, todos hoje, 103 membros, tem pelo menos um dom. Nós temos visto sobre isso. Nós fizemos um teste de dons aqui, acho que o ano passado, se não me engano, o Silson me confirma isso, ou ano passado ou ano retrasado. Tivemos não muitos resultados, alguns poucos resultados aí, de envolvimento, mas o objetivo, ele mostra claramente aqui. Ele deu dons, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o objetivo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse é o objetivo, percebe? Na realidade, queridos, todos nós fomos criados com um objetivo. O objetivo, novamente, isso já falamos sobre isso em passado, não muito recente, mas falamos, nós fomos criados para servir. Por que nós somos criados por Deus com essa perfeição que somos? Nós somos criados para servi-lo.
Nós somos criados para servi-lo, para a sua honra e para a sua glória. Efésios diz que nós fomos, Efésios no capítulo 1, ele fala isso ali no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, para isso nós somos criados. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para tentar e atender expectativas do nosso próprio coração. Nós fomos criados por louvor da sua glória. Um exemplo disso lá no Antigo Testamento é Jeremias, no capítulo 1, verso 5, quando ele diz assim, quando Deus disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, Jeremias. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa palavra santifiquei significa exatamente isso, escolhi, separei, reservei para algum objetivo. Tanto é que Jeremias quis saltar fora, mas não, eu não tenho boca, eu tenho a boca como criança. Deus fala para ele o quê? Quem é que faz a boca? Aliás, falou para Moisés também. Ou seja, Jeremias, Moisés, dois exemplos bíblicos, foram criados para serem o que foram. Nós fomos criados por louvor da sua glória, para exercer alguma função na igreja. Ninguém está falando de cargo aqui, não existe cargo na igreja. Ser pastor não é cargo, ser presidente, vice-presidente não é cargo, ser secretária não é cargo, ser diácono, não tem cargo, tem função. Função tem. Nós somos criados com habilidades. Tem gente que, um dos exemplos, deixa eu brincar um pouco. Tem gente que você não espirrou ainda, ele já está falando saúde. Tem gente que percebe que você está com a boca seca de longe e já vem trazer um copo de água. Igreja Batista de Vila Mariana, uma igreja bem grande, o púlpito fica lá em cima. O pastor estava pregando, de repente a Ana Esther pega um copo de água, vem lá do meio, tinha umas 800 pessoas lá, vem lá com um copinho de água, sobe 2, 3 escadas, sobe mais 2, 3 escadas, sobe mais 2 degrauzinhos, chega no púlpito e coloca um copo de água ali. Você percebe? Dom de serviço, é um dos dons. Então nós fomos criados para servir. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, nós estamos vivendo uma nova condição em Cristo, pela sua misericórdia e pela sua graça. Não nos esqueçamos disso. Se estamos vivendo hoje uma nova condição em Cristo, se estamos sendo formados à imagem de Cristo, se Deus já nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos reconciliou com Ele, é para que a gente faça alguma coisa, é para que a gente sirva. Nós somos criados para isso, nós somos criados para servir, nós fomos salvos para servir. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, segundo o seu santo e próprio, segundo o seu próprio propósito. Capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, dedicado, santo, separado para o seu serviço. Então, nós temos a nova condição em Cristo, para viver em unidade, para viver em santidade, mas para viver a dinâmica de serviço. Servindo, tocando, servindo na parte administrativa, servindo no ministério diaconal, servindo, ajudando ali à porta, servindo na cozinha, fazendo marmitas, servindo na contabilidade, cuidando da parte administrativa, servindo no discipulado, orando por pessoas, vivendo a dinâmica de que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas.
alugando o seu ouvido, porque as pessoas querem e desejam falar, e um dos papéis importantes do discipulado é ouvir. Isso é dom, tem gente que tem dom, não é? Tem mais dom de ouvir, tem gente que não aguenta ouvir. Tem gente que a pessoa nem terminou de falar, ele nem terminou de armar a pergunta, ele já está armando a resposta. Tem gente bem rapidinha mesmo. Dons. Então, viver a nova condição em Cristo através do serviço, porque nós fomos criados para servir. Nós somos criados por Deus para servir. Daqui a pouco, gente, nós não vamos estar mais aqui. Os seus tataravós estão aqui? Eu arrisquei tataravó, né? Porque muita gente ainda tem bisavó. Gente, a gente nem lembra quase, a gente vai tocando a vida. Por mais que o ente querido seja querido. Nós vamos tocando a vida, e às vezes a gente passa um monte de tempo sem lembrar. Nós somos criados com um objetivo firme, nós somos uma criação muito especial de Deus, para ter uma finalidade medíocre. Percebe? Fomos criados para servir, fomos salvos para servir, e fomos chamados para servir também. Chamados para servir. E esse texto que nós lemos, de Efésios no capítulo 4, a partir aí do versículo 7, é marca disso. Não é só ser chamado, não é só o pastor que é chamado. Quem falou? O ministério diaconal também é chamado. A irmã Vaneide, né? Vanete, né? Chamada para o ministério diaconal, ela está sempre servindo, aquela irmãzinha que arruma tão bonita a mesa da ceia aqui. Ela está lá na cozinha ajudando também. Aliás, ela não está hoje, até bateu uma preocupação. Vamos ver se ela está bem, né? Dons, nós temos dons. Fizemos um teste de dons aí para ajudar a detectar qual é, para nos ajudar a detectar qual é. Mas esse não é o ponto agora. Então, criados para servir, salvos para servir e chamados para servir. Queridos, o dom de serviço, ele precisa ser buscado. Existem muitos dons. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala para que nós busquemos os melhores dons. Não é? Ali em 1 aos Coríntios, quando ele está falando ali, inclusive, sobre o dom de línguas. Sigam o caminho do amor, versículo 1 de 1 Coríntios, ele está falando sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Só explicando, o dom de profecias não é o dom de antecipar as coisas, não é? Dom de profecia é o dom de repassar a revelação de Deus. É ser o alto-falante de Deus. O profeta de Deus é o alto-falante de Deus. Deus fala no microfone e o profeta, ele é o alto-falante. Ele repercute a palavra que Deus falou. Essa é a linguagem do profeta, tá? Sigam o caminho do amor e buscam com dedicação os dons espirituais. Olha, versículo 1 do capítulo 14. Principalmente o dom de profetizar. Principalmente o dom de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Enfim, ele vem trabalhando essa ideia.
Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em línguas, si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas e daí para diante. A não ser que ao ter alguém que interprete e tal. Mas o que Paulo vem falando aqui, dando algumas dicas para nós. De buscar o quê? O principal, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Por quê? Porque é com os dons espirituais que nós vamos dar razão de viver e razão de vida para o que Deus nos criou. Percebe? Não tem sentido aquela ideia de viver em Cristo e viver para si mesmo. Viver em Cristo, vivendo sem servir. Viver em Cristo, vivendo sem dizer porquê é de Cristo. Viver em Cristo e não dando frutos do viver em Cristo. Não tem sentido viver em Cristo e não dar testemunho de vida acerca da mudança que Cristo efetivou e efetuou na sua vida. Vivendo a nova condição de Cristo através do serviço. Por isso, busque diante de Deus, você está atendendo a uma expectativa que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, que nós lemos de Efésios 4, do porquê que Deus escolhe pessoas, porquê Deus habilita pessoas, porque Deus unge pessoas. Ungir pessoas é capacitar pessoas. Os reis antigamente, quando eram ungidos pelos profetas, eles eram ungidos para que tivessem capacidade de administrar. Então Deus nos unge para que nós sejamos melhores serviçais. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 4, logo no versículo 1 e 2. E com isso eu quero terminar. Capítulo 4, de 1 aos Coríntios. Versículo 1 e 2. Quando ele diz ali, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Essa palavra servo, colocada aqui, portanto, que todos nos considerem como servos, a palavra no original é hiperetes. Hiperetes. No grego, hiperetes eram aqueles remadores que ficavam na parte de baixo do barco. Já viram isso? Aqueles filmes vikings. Já viram aqueles filmes vikings? Talvez os mais antiguinhos um pouco. Eles iam na parte de baixo. Tinha um grupo lá, obedecendo a cadência de alguém que ficava batendo. Pum, pum, pum. Cada batida dessa era uma remada. E quando eles queriam maior velocidade, eles batiam mais forte. Esses eram os hiperetes. E Paulo usa essa expressão aqui, portanto, que todos nos considerem hiperetes de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Veja, olha a função da igreja, olha a nova condição, olha onde a nossa condição em Cristo nos leva. Não só a santidade, não só a unidade, mas no serviço. Que o Senhor nos ajude a gravar, não é? A gravar isto, que o Senhor nos ajude a meditar nisto, que algumas colocações, que os textos possam ficar na mente ali, remoendo, e em oração, né? Orando a palavra,
orando e meditando: Senhor, mostra para mim aonde o Senhor quer que eu seja útil. Senhor, me mostra, me dá disponibilidade para fazer estágios. Quem quer fazer estágio no Ministério Diaconal? Quem gostaria de fazer um estágio no Ministério Diaconal? Eu estou falando sério. A Josi, amém. Fazia um estágio olha ali, a Rose. Estágio no Ministério Diaconal. Você percebe? Por que eu falei estágio? Porque pode ser que aquele não seja lá, não gostei. O estagiário, ele tem essa prerrogativa de terminar o estágio e dizer assim: essa área eu não gostei. Essa área eu não me dei bem, eu acho que eu vou me dar bem numa outra área. Mas precisa experimentar. Precisa experimentar. E tem áreas, várias áreas da igreja. Quem Deus deu habilitação na área contábil? O Cilso precisa de ajuda. Um exemplo. Quem Deus deu habilitação para a área de construção? Olha eu sorrindo para o Júnior aqui, ó. Nós precisamos de ajuda na manutenção. Olha, por que não? Tem nos ajudado já, viu? Estou falando assim, mas ele já tem nos ajudado tremendamente. O Heber tem habilidade para mexer com suporte, com computadores, e tem nos ajudado nisso. A igreja, ela é movimentada através dos dons dos seus membros. Qual é a função desse dedinho? Qual é a função desse ouvido? Qual é a função do nariz? Qual é a função do nosso corpo? Cada um deles tem uma função. E todos os membros do meu corpo e do nosso corpo cooperam para o nosso viver, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso testemunho. Vamos orar. Gente, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo que se chama hoje. Que Ele nos disponha, não é, ao serviço. Eu estou aqui na frente para convidar você que sente o desejo de levar mais a sério isso, para estar comigo aqui para a gente estar orando. Fique à vontade, ninguém é obrigado a fazer nada não, tá bom? Puxa, eu senti um desejo, eu senti que eu devo fazer alguma coisa. Eu senti, porque aí a gente identificando, a gente vai procurar estar ajudando também alguém. Alguém que diz assim: puxa, eu preciso, realmente eu quero, realmente eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso ajudar, eu quero ajudar, mas eu não sei o quê, eu quero ajudar, não sei aonde. Alguém sentiu isso, sente? Vem cá, Ana, vem cá comigo, vamos orar juntos aqui. Eu quero servir cada vez mais. Janete, amém. Érica, Josi, Gilberto, amém, graças a Deus. Vem cá, Jussara, graças a Deus. Muito bom, olha aí, ó. Alguém mais? Vem cá, Marta. Alguém mais? Amém. Você não precisa vir minha próxima pergunta, só levanta. Você já trabalha numa área, já serve em alguma área, fique em pé. Olha que legal. Amém. Amém. Vamos orar por isso, gente. Vamos orar para que a nossa igreja, a igreja local, a Igreja Batista Vida Nova, se renove cada vez mais, né, para o serviço real. Senhor Deus, nós estamos aqui sedentos por atender as tuas expectativas em relação ao exercício dos nossos dons. Obrigado, ó Deus, por vidas que já se dispuseram. Pedimos cada vez mais que o Senhor os capacite. E te pedimos, ó Deus, que vidas que desejam
servir mais, possam estar fazendo isso em verdade, possam estar fazendo isso com ânimo, com determinação, possam estar fazendo isso com um desejo intenso de te servir, servindo a igreja. Um desejo intenso de te servir, servindo a igreja. Porque quando nós servimos a igreja, nós não servimos a homens, nós servimos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite a sermos cada vez mais ajudadores, cada vez mais exemplos de levar as nossas habilidades, os nossos dons a bom termo. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Nós vamos conversar aí, viu? Vamos estar conversando mais. Obrigado, Gilberto. Gente, assim, esse é um momento em que nós reservamos para a entrega de dízimos e ofertas.